Aqui no Última Divisão, vocês pedem e a gente atende. Recentemente fizemos um vídeo sobre os acessos mais legais da Europa e perguntamos lá se vocês queriam outros vídeos, uma parte 2 sobre outros acessos que ainda estavam sendo decididos, outros que vocês comentaram e sugeriram, e aí realmente teve muitos pedidos para isso nas redes sociais, nos comentários, teve chuva de likes, então agradeço muito e faço aqui essa parte 2. Já peço também para você deixar seu like aí, exatamente para agradecer por a gente estar fazendo esse vídeo. Vamos lá falar desses clubes. Lembrando que na parte 1 a gente falou do Venezia, do Clermont, do Vizela, do Estrela da Amadora, do Brentford, e agora vamos falar de outros clubes. Tem time tradicional, tem time novo, tem time simpático, outros nem tanto, com histórias polêmicas. Vamos lá, depois da vinheta. Aliás, sobre a vinheta, uma observação, tem muita gente reparando aí que tem uma vinheta nova, com um pouco de mudança, com vários escudos. A gente fez essa nova vinheta com a ajuda dos nossos apoiadores do Catarse. Aliás, conheça nosso projeto de financiamento coletivo lá no Catarse, tem o link aí na descrição. Eles mandaram pra gente os escudos de camisas que tinham e aí colocamos nessa nova vinheta, que é tradicional, bem parecida com a tradicional, mas com novos escudos. Dá uma olhada aí. Primeiro quero convidar você a conhecer o aplicativo OneFootball. Acesse o primeiro link aqui na descrição, baixe o aplicativo, configure de acordo com as suas preferências e aproveite a grande cobertura do Campeonato Brasileiro, a melhor forma de você ficar informado sobre o Campeonato Brasileiro, sobre todas as divisões. É no aplicativo OneFootball, tem também estatísticas, tempo real, vídeos, enfim, tem um pouco de tudo, aproveite. Bochum e Greuther Fürth da Alemanha subiram da segunda divisão para a primeira divisão. O Bochum é um time mais conhecido, afinal disputou com frequência a primeira divisão, chegou a ficar ali da década de 70 até 93 direto na primeira divisão e depois começou a virar um clube mais ioiô, caindo e subindo, e desde 2010 não disputava a primeira divisão. Agora conseguiu aí um renascimento que tem alguns personagens interessantes. Tem um brasileiro no elenco, um brasileiro com uma história interessante que superou quando ele estava começando a carreira um caso de depressão por causa de problemas familiares, e aí ele chegou a parar de jogar por causa dessa depressão, mas conseguiu superar, voltou a jogar, foi fazer a carreira na Europa, fez a carreira inteira lá na Europa e foi bastante responsável por esse acesso agora do Bochum, porque a defesa foi um ponto forte da equipe, tomou poucos gols e ele com certeza foi responsável por isso também. Outro time que subiu é o Greuther Fürth. Esse é um nome mais complicado, desculpe aí se não estou acertando o alemão, mas eu juro que tentei. Minha esposa tem familiares na Alemanha, tentei estudar, então é mais ou menos isso, Greuther Fürth. E o clube é um clube que já venceu 3 campeonatos alemães, mas há muito tempo. Lá em 1914, 1926 e 1929 foi campeão, só que depois teve muitas dificuldades. Na década de 80 chegou a cair para a 4ª divisão e aí teve que passar por uma fusão com outro time de nome também complicado. É o Fürth. Mais ou menos isso, Fürth é o time que se fundiu então com o Greuther Fürth, e aí eles começaram a se reestruturar a partir desde 97 o clube chegou na 2ª divisão e ficou praticamente até hoje na 2ª divisão. Teve apenas uma temporada em 2012 que o clube conseguiu acesso, mas caiu novamente e agora conseguiu acesso de uma maneira emocionante. Na última rodada contra o Fortuna Düsseldorf, o clube conseguiu vencer com um jogador a menos. Teve jogador expulso quando a partida estava 1-0 para o Fortuna e aí conseguiu um empate, mas o Fortuna fez 2-1 e o Greuther Fürth foi lá e fez 3-2, conseguiu vencer e garantir a vaga, o acesso direto para a primeira divisão da Bundesliga. E vale destacar uma curiosidade que da 3ª para a 2ª divisão da Alemanha subiram 2 times da Alemanha Oriental, que são o Hansa Rostock e o Dynamo Dresden. São clubes que eram fortes na Alemanha Oriental, quando tinha a divisão ali. O Hansa Rostock, depois da reunificação, chegou a ter bons momentos, o Dresden nem tanto, mas o Dresden foi campeão agora da 3ª divisão e o Hansa Rostock subiu junto, vão então disputar a 2ª divisão na próxima temporada. Bastia subiu da 3ª divisão francesa para a 2ª divisão.
Esse é um time conhecido até porque já disputou a primeira divisão do Campeonato da França e na década de 70, em 78, o time foi vice-campeão da Copa da UEFA. Então é um clube importante que teve muitas dificuldades no século XXI, passou por 2 rebaixamentos, num desses rebaixamentos aí teve uma punição que jogou o clube para a última divisão francesa, o clube teve que passar por uma refundação, mudou de nome, mas ficou com os mesmos patrimônios, com os mesmos títulos, então um momento de dificuldade, e aí a reestruturação é que veio de uma forma muito interessante. Tem 2 irmãos empresários que foram fundamentais, mas também tem tido muita ajuda da torcida. Teve uma vaquinha para ajudar o clube no início e hoje tem um programa de sócios em que os contribuintes participam muito ativamente das decisões do clube e isso é bem interessante. Vamos ver isso agora na segunda divisão francesa. Rayo Vallecano, da segunda divisão da Espanha para a primeira divisão. Esse é um clube bem reconhecido mundialmente por ser engajado com questões sociais. Recentemente teve uma história bem interessante que uma idosa ali do bairro do clube estava sendo despejada por conta de dívidas e os torcedores se juntaram e o clube ajudou para que ela não fosse despejada, salvaram ali uma idosa de 85 anos, conseguiram essa ajuda. E também tem muito envolvimento com lutas contra preconceitos e quando você se engaja tão fortemente no lado social, também tem a questão política. Rayo Vallecano tem uma postura mais progressista, mais de esquerda, teve até uma atitude bem polêmica, talvez, mas também irônica, engraçada, recentemente que políticos da extrema-direita foram até o estádio e depois os torcedores se juntaram para pagar uma detetização do estádio, como se fosse ali matar insetos e tal, para limpar o estádio daquela presença dos políticos de extrema direita. Também tem os combates contra o preconceito, que são fundamentais e admiramos muito. A última divisão sempre se pronuncia contra o preconceito e nos identificamos com o Rayo Vallecano nesse sentido. O clube conseguiu agora esse acesso. Na prática, em campo, o time tem tido dificuldades, é frequentemente um ioiô aí entre segunda e primeira divisão. É um time que que subiu em 2018, caiu em 2019 e agora sobe novamente. Esse acesso realmente foi até surpreendente. O clube chegou ali nos playoffs com a última posição dos playoffs, numa temporada bem complicada, mas foi se superando e chegou na final dos playoffs contra o Girona, um clube do City Group. Recentemente fizemos um vídeo sobre o City Group, vocês podem conferir aí mais sobre a história do Girona, e ele conseguiu derrotar o Girona com a presença de um jogador aí que tem um sobrenome bem conhecido, Lucas Zidane. Sim, é filho do Zinedine Zidane e ele participou, ele é um goleiro reserva do time do Rayo Vallecano, mas o titular foi convocado para Euro, ele entrou então na reta final e teve uma participação especial, uma participação importante, porque o time teve muitas dificuldades. Depois de abrir a vantagem que precisava no jogo de volta, o clube, um jogador foi expulso e aí o Rayo Vallecano se esforçou para assegurar a vitória e o Lucas Zidane teve participação importante nisso. Então, personagem curioso desse acesso do Rayo Vallecano. E vale lembrar que mais 2 times subiram, o Espanyol e o Mallorca, clubes que frequentemente estão na primeira divisão da Espanha. Ibiza e Amorebieta, da Espanha, subiram da terceira divisão para a segunda divisão. Esses são 2 clubes bem modestos que conseguiram esse acesso para a segunda divisão. O Ibiza é um clube recém-fundado, de 2015, mas que já está aprontando contra times maiores. Em 2019 deu um calor no Barcelona. O Barcelona na Copa do Rei ali, o Barcelona só conseguiu o gol no finalzinho, e aí depois, na temporada passada, o Ibiza conseguiu eliminar o Celta de Vigo, treinado pelo Kudê ex-internacional. O Ibiza foi lá e eliminou, depois acabou sendo eliminado pelo Bilbao. E vale destacar também a curiosidade do técnico, o Carcedo, que é um técnico que chegou a ser oferecido ao Flamengo quando o Flamengo perdeu ali o Jorge Jesus, e aí estava procurando técnico internacional, e o Carcedo está começando a carreira, foi oferecido ao Flamengo, mas o Flamengo não quis, acertou com o Domenech. De qualquer forma, o Carcedo está começando aí uma boa carreira, uma carreira promissora no Ibiza.
O Amorebieta foi uma grande surpresa nessa terceira divisão, porque é um time bem pequeno ali, de uma cidade pequena do País Basco. O clube tinha um dos menores orçamentos já desde a terceira divisão. O salário máximo do clube é de 1.500 euros, tinha jogadores semiprofissionais. O estádio do clube não está preparado não tem capacidade para jogar partidas da segunda divisão. Mas enfim, o clube conseguiu o acesso diante de um time que era favorito e agora vai jogar em um CT do Bilbao, que fica a 16 quilômetros da cidade. Outros dois times que subiram da terceira divisão para a segunda divisão da Espanha são o Real Sociedade B e o Burgos. Perugia, da Série C para a Série B da Itália. Esse é um time bem famoso da Itália, caiu na temporada 2019-2020 para a terceira divisão, um momento bem turbulento ali, teve muitos protestos da torcida e agora já consegue o acesso novamente. É um clube que é lembrado por muitas histórias polêmicas. Na década de 80, por exemplo, se envolveu em manipulações de resultados, do escândalo Totonero, foi punido duramente por causa disso. Na Copa de 2002, tem uma história curiosa de que o jogador sul-coreano An, que era do Perugia, na Copa do Mundo fez um gol que eliminou a Itália na Copa exatamente de Japão e Coreia do Sul, né, realizada no Japão e na Coreia do Sul. E aí quando ele foi voltar para o clube, foi dispensado. E a diretoria, o presidente, chegou a admitir que realmente estava dispensando o jogador por causa daquele gol que ele fez defendendo a seleção da Coreia do Sul, que não faz muito sentido, mas ele falou, não posso manter no clube um jogador que afundou a Itália. Depois ele tentou voltar atrás, mas o An não quis saber, saiu, voltou lá para a Ásia, enfim, uma história bem complicada. E no ano seguinte, o Perugia ainda contratou um jogador, nem dá para dizer que é jogador, ele era filho de um ditador líbio, uma negociação bem estranha, ele estava tentando virar jogador ali e teve até um treinador pessoal, um treinador pouco conhecido aí, chamado Diego Maradona. Conhece o Diego Maradona? Pois é, foi treinador pessoal desse filho de ditador líbio e ele fez apenas uma partida pelo Perugia e depois saiu. Enfim, um rolê aleatório, mega estranho. Ah, ele foi pego no antidoping também, e, enfim, uma passagem mega estranha pelo Perugia. Depois disso, o Perugia teve várias dificuldades, vários problemas, saiu da primeira divisão, teve que ser refundado 2 vezes e aí está conseguindo agora se reestruturar, chegando na segunda divisão da Itália. Como eu disse no começo, o tema desse vídeo foi escolhido por causa da preferência de vocês. E a gente tem no nosso programa de financiamento coletivo, exatamente ali uma das categorias, o benefício para quem apoia, de escolher temas dos vídeos do Última Divisão. Então, acesse o link aqui na descrição e conheça nosso projeto lá no Catarse, que você tem a possibilidade de ter esse benefício e tem outros benefícios também para quem apoia o crescimento do Última Divisão do futebol alternativo. Bom, ficamos por aqui com essa lista de melhores acessos do futebol europeu, mas quero saber, deixamos passar algum acesso legal? Comenta aí, conta a história pra gente está sempre olhando nos comentários, vamos trocar ideia, certo? Também não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu like, tudo isso é muito importante pro Última Divisão. Também acompanhe nas redes sociais, a gente está sempre que possível falando das divisões de acesso do futebol europeu. Agradeço muito e até a próxima!